Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e hoje a nossa aula é um panorama sobre ligações químicas e estaremos dando ênfase mais à parte de ligação iônica e a ligação metálica. Falar de ligação química, nós precisamos lembrar que a ligação química ela apresenta três tipos de ligações: a ligação covalente, ligação iônica e a ligação metálica. Esses três tipos de ligações, eles acontecem entre elementos especificamente. A ligação covalente, ela acontece entre elementos que são classificados como ametais e também com o hidrogênio. Então, toda ligação entre hidrogênio e hidrogênio, ela tem um caráter covalente. Ligação entre hidrogênio e ametal, também ela vai ser uma ligação covalente. E ligação entre ametal e ametal, sejam eles iguais ou diferentes, então essa ligação também vai ser covalente. Já a ligação iônica é uma ligação que acontece entre metal e não metal. Então, os metais que têm uma capacidade de doação de elétrons vai estabelecer uma ligação com os ametais, que têm uma capacidade de receber elétrons. E nós temos a ligação metálica, que acontece entre os metais. Quando essas ligações são estabelecidas, existem algumas características que vão estar presentes como resultado da ligação estabelecida. Quando a ligação ela é ligação covalente, vai haver a formação de um sólido covalente ou de um composto molecular, tá? Quando a ligação é iônica, o resultado vai ser um sólido iônico. Quando a ligação ela é uma ligação metálica, a substância formada é uma substância metálica. Então, dando ênfase à parte da ligação metálica, eu vou apresentar para vocês alguns materiais que vão estar apresentando a ligação metálica. Primeiro, eu tenho essa escova, que é uma escova onde os seus dentes eles são de latão, e o latão ele é uma mistura de dois tipos de metais. O latão apresenta o metal zinco e o metal cobre, isso com porcentagens desses dois metais. E juntos eles estabelecem aqui uma liga metálica. Então essa liga metálica, ou uma substância metálica, né, que vai estar como resultado, ela vai resultar em uma substância metálica. Nós temos aqui uma mistura homogênea, porque não dá para perceber quem é o cobre e quem é o zinco. Então a mistura desses dois metais, através da liga metálica, nós temos uma substância metálica. Eu tenho também para vocês aqui eletrodos de tungstênio. Então, o tungstênio ele é um metal, tem um alto ponto de fusão, como uma das características dos metais, é apresentar esses pontos de fusão elevados, né? Com exceção de alguns que vão ter um ponto de fusão mais baixo. Mas aqui eu tenho um eletrodo de tungstênio. Então, aqui eu tenho apenas átomos de tungstênio. Então, a ligação metálica que existe aqui entre os átomos de tungstênio gera uma substância metálica, no caso, o próprio tungstênio. Como também eu tenho aqui um outro eletrodo, que nesse caso nós temos o eletrodo de níquel. Então aqui eu tenho um outro metal. Então aqui eu tenho dois eletrodos, inicialmente ele vem com esse revestimento, e aqui nós temos a parte metálica. Aqui é ele sem o revestimento, então aqui nós temos o eletrodo de níquel. Então eu já apresentei para vocês o tungstênio, agora eu estou apresentando o níquel. Então aqui é uma substância metálica, onde ela é formada por átomos de níquel, através das ligações metálicas.
Nós temos também o cobre. Veja que o cobre ele já tem uma outra tonalidade, diferente dos que eu já apresentei para vocês. O cobre ele é avermelhado. Então aqui na parte interna dá para ver essa tonalidade avermelhada que o cobre apresenta. Então isso aqui é uma substância metálica, onde existem aqui ligações metálicas, e essas ligações metálicas ela acontece entre os átomos de cobre. Como eu também tenho o ferro, ele já tem um aspecto de oxidação, tá? Porque ele é um dos metais que sofre essa resistência. Colocando o ferro do lado do alumínio, a gente percebe rapidamente o escurecimento do ferro por estar sofrendo o processo de oxidação, e o alumínio que não tem essa reatividade com o oxigênio do ar e com a umidade. Então, nesse caso aqui eu tenho dois metais, esse daqui é o ferro e esse aqui alumínio. O ferro ele vai estar apresentando ligações metálicas entre os átomos de ferro, e o alumínio ligações metálicas entre o átomo de alumínio. Aqui eu tenho mais uma liga metálica, nesse caso eu tenho o inox, tá? Ele tem um material que também não permite sofrer processo de oxidação. Então aqui nós temos a variedade de metais que são formados através da ligação metálica e gera aí uma substância metálica. Os compostos iônicos são aqueles que apresentam uma ligação entre o metal e o não metal, e ele passa a ser um sólido iônico. Esse sólido iônico ele tem uma característica, que no momento em que ele é adicionado à água, ele vai gerar a presença de íons. Lembrando o que são íons. Íons são espécies químicas que resultam no momento em que ocorre a transferência de elétrons. O doador dos elétrons, ele passa a ter uma maior quantidade de prótons, então ele fica positivo, e o receptor dos elétrons, que nesse caso ele é chamado de ânion, ele passa a ter agora uma maior quantidade de elétrons, então ele passa a ser negativo. Então o cátion doa e o ânion ele recebe. E nesse caso nós temos um comportamento de algumas substâncias que apresenta a ligação iônica dentro da água, ou diluído em água, ou dissolvido em água, ele sofre o processo de liberação de íons. Eu vou apresentar para vocês o exemplo, que é o exemplo da ligação iônica. Nesse caso, nós temos aí o cloreto de sódio. Vamos estar analisando aqui o exemplo entre sódio e cloro. Então, eu tenho aí dois elementos, e aí vamos ver qual é o tipo de ligação que vai estar presente no momento de interação entre esses dois elementos. O sódio ele é um metal, ele é da família dos metais alcalinos, e o cloro ele é um não metal ou ametal. Ele faz parte da família dos halogênios. Então, nós percebemos aí a presença do metal com o ametal, automaticamente o tipo de ligação vai ser uma ligação iônica. Então, como é que a gente demonstra essa ligação? Primeiro, nós precisamos ter conhecimento do número de elétrons que o metal apresenta, assim como também o número de elétrons que o não metal apresenta. O sódio, ele apresenta número atômico 11, ele por ser um átomo neutro, automaticamente ele vai ter 11 prótons e 11 elétrons. No caso do cloro, tem número atômico 17, então significa que ele vai ter 11 prótons e 11 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, nós vamos ter aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S1. No caso do cloro, nós temos
a distribuição eletrônica. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Feita a distribuição eletrônica, nós vamos estar analisando agora quantos elétrons cada um tem na sua última camada. O sódio tem a última camada, um elétron, que é a sua terceira camada. O cloro também apresenta 3 camadas e a sua terceira camada apresenta 7 elétrons. Então, eles vão estar diante da regra do octeto, que é o momento em que eles vão apresentar estabilidade. E essa estabilidade, ela surge quando o átomo ele doa uma quantidade de elétrons e a sua última camada passa a ser uma camada que apresenta agora 8 elétrons, que nesse caso nós temos aqui a segunda camada, que vai ser a camada com 8 elétrons. O cloro recebe um elétron, que vem da última camada do sódio, e essa última camada do cloro passa a ter também 8 elétrons, e ela é que passa a ser a última camada. Então, nesse caso, o sódio atinge a estabilidade pela regra do octeto com 8 elétrons na segunda camada, e o cloro também atinge a estabilidade com 8 elétrons na última camada. Eles vão gerar uma atração. Essa atração nós chamamos de atração eletrostática. Por que uma atração eletrostática? Porque ela vai acontecer entre o cátion positivo e o ânion negativo. Então, positivo e negativo estabelecem uma força de atração, que é uma força de atração forte. Então, vamos demonstrar como é que acontece aqui a doação do elétron e o recebimento e como que a espécie ela passa a se apresentar após essa doação. Então, o sódio ele tem um elétron na sua última camada, enquanto o cloro ele tem 7 elétrons na sua última camada. Então, nós temos a representação da camada de valência de cada um deles, tanto do metal doador e do cloro receptor. A doação ela está acontecendo do metal para o não metal. E no momento em que o sódio ele faz a doação, ele passa agora a ser o cátion, que é o positivo. Então, nós temos aqui agora Na+. E o cloro, que recebeu esse elétron, antes ele tinha apenas 7 elétrons, e ele recebe um elétron do sódio. Então, ele passa a ser agora negativo. Então, negativo. Positivo com negativo estabelece uma atração eletrostática. Essa atração, ela resulta na formação de um sal, NaCl. Então, esse sal aí, que é chamado de cloreto de sódio, é o que nós chamamos de sólido iônico. O cloreto de sódio ele é um sólido branco que, na presença de água, ele é dissolvido, ele apresenta uma solubilidade em água, ele é solúvel em água, e à medida que ele é dissolvido em água, ou solubilizado em água, ele gera íons. Então, o que acontece é exatamente isso que eu vou representar para vocês. Então, aqui nós temos a representação do sal, que é um sólido branco, e aqui nós temos a água. No momento em que nós adicionamos o sal na água, o que é que acontece com ele? Ele sofre um processo de dissociação. Ele vai se dissociar. O sódio vai se separar do cloro.
e eles vão gerar o íon sódio e o íon cloro. Eles vão ficar representados da seguinte forma: Na mais aquoso, que é na presença de água, com o Cl menos. Cl menos aquoso na presença de água. Então aí eu tenho os dois íons, onde eu vou ter o cátion, que é positivo, e vou ter também o ânion, que é o negativo. Essas duas espécies químicas, elas geram um comportamento na água que é o que nós chamamos de solução eletrolítica. Então, solução eletrolítica. O que significa essa solução eletrolítica? Solução eletrolítica é uma solução que conduz corrente elétrica, ou seja, conduz corrente elétrica. Então, se você pegar água com sal, ela vai ter a capacidade de conduzir corrente elétrica. É o que acontece nos oceanos. Quando o raio ele cai no mar, tá? Então no local em que ele for, que ele cair, aquela corrente elétrica, ela vai se dissipar. Então ela se dissipa por vários lados. O que é que proporciona a dissipação da corrente elétrica no alto mar? É justamente a presença cloreto de sódio, só de forma iônica, não só ele, mas outros sais também que estão presentes no mar. Ele proporciona justamente isso. Uma outra característica que está presente também nos compostos iônicos, os sólidos iônicos, é justamente em função da força eletrostática que une os dois, tá, que está presente aqui, ó. Essa força eletrostática ela é muito alta. E por isso, para poder fazer a mudança do estado físico de um sólido iônico, é necessário uma alta temperatura. Então, no caso, nós temos aqui um sólido que apresenta um ponto de fusão altamente elevado. Então, para fazer a mudança do estado físico do cloreto de sódio, então NaCl, como nós conhecemos, ele tem um ponto de fusão de exatamente 1000 graus Celsius. Então você precisa de um equipamento para atingir essa temperatura, para que ela passe do estado sólido para o estado líquido. Então é justamente nessa temperatura aqui em que essa substância ela passa para o estado líquido. Isso por causa da força de atração eletrostática, que é muito forte. Então, isso dificulta o momento da passagem do estado físico e requer aí uma temperatura muito alta para que ele possa sofrer a mudança do estado físico. Então essa é uma das características que os sólidos iônicos eles apresentam como resultado da ligação, no caso a ligação iônica. Quando a gente fala da ligação metálica, onde tem a formação de substância metálica, nós temos também uma propriedade dos metais que é justamente o de ser bom condutor térmico e elétrico. É isso que nós observamos justamente na utilização desses eletrodos como condutor térmico e elétrico. E por isso, vários sistemas utilizam a questão dos metais por facilitar a questão da corrente elétrica passar por meio dos seus sistemas, que são todos formados por metais especificamente. E isso em várias áreas
na parte da eletrônica principalmente, por essa propriedade, tanto de ter uma capacidade de conduzir corrente elétrica e calor, como também de ser transformado em fios, em lâminas, que é o que nós podemos perceber aqui, os vários diâmetros que esses materiais eles apresentam, justamente por causa da ductibilidade, tá? E da maleabilidade que esses metais eles proporcionam. Então, galera, aqui nós finalizamos a nossa aula sobre ligação química, dando um panorama, mas também apresentando um enfoque maior na ligação iônica e na ligação metálica. Então, um forte abraço e até a próxima.